Olá, pessoal, bom dia. É muito bom estar aqui com vocês, né? Eu que sou uma grande admiradora de todo esse trabalho da Iniciativa FIS, e eu fico muito feliz em participar com esses grandes líderes. Hoje eu estou aqui em um papel diferente do habitual, né? Que eu vou fazer a moderação desse painel com esses grandes líderes, né? Vamos discutir aí a importância de um conselho proativo na estratégia de longo prazo. E eu estou muito feliz, né, de estar aqui falando desse assunto tão importante, tão atual, né, e de tanta importância para as empresas. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar, né, cada um dos nossos amigos que estão aqui hoje, dos nossos colegas, o André, o, o Fellner e o Saroshi, para que vocês se apresentassem, né? Então, André, por favor, você seja muito bem-vindo, e você gostaria que você começasse. Tá bom, você consegue me ouvir bem? Sim. Então tá bom. Pessoal, bom dia para todos. Sandra aí como moderadora, meus colegas aqui panelistas, e também a todos que estão acompanhando online. Realmente é um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei muito lisonjeado quando eu recebi o convite do Josier, em nome do FIS, de poder participar aqui da FIS Week, e sem dúvida nenhuma fico muito feliz de ver o setor de saúde querendo discutir o papel de conselhos, trazendo empresas de outro setor, como no meu caso é o setor de energia. Mas eu estou muito seguro de que a troca de experiências é muito necessária, particularmente quando a gente pensa num ambiente da necessidade de inovação e a oportunidade da gente estar aprendendo com erros e acertos dos outros. Talvez eu não tenha aqui me apresentado bem, meu nome é André Araújo, sou presidente da Shell aqui no Brasil, e mais uma vez um prazer. Eu acho que você, Sandra, você já começou falando da questão da pandemia, e a pandemia ela realmente trouxe para todos nós uma revolução em tudo. É difícil apontar onde não houve impacto, e de uma certa forma, já trazendo o tema para a nossa conversa, né, o impacto também na forma com que os conselhos atuam. Eu estou aqui conversando com especialistas do ramo de saúde, eu sei que realmente eu vou aprender muito com vocês, mas todos sabem, né, do choque que nós passamos no primeiro trimestre do ano passado. Claramente um momento histórico, com muita imprevisibilidade e complexidade, isso tudo muito comum a todos nós, né? Pessoas, governos, sociedade, instituições e empresas, mas além disso a gente teve que lidar também com o lado emocional, individual e coletivo, e uma intensidade, eu acho que nunca vista em outros tempos, né? Ao mesmo tempo que nós todos tivemos que continuar gerenciando o nosso negócio. É uma ruptura em um tempo tão curto. Eu vou aqui dar um exemplo específico do meu setor. Hoje é notícia em todos os lugares do mundo, quando eu falo de Shell, todo mundo obviamente começa a falar do preço dos combustíveis e da energia, mas se a gente voltar a um ano atrás, em abril de 2020, do ano passado, talvez para quem não vivenciou isso, mas não tinha espaço em tanques, não havia navios tanqueiros, nem terminais de combustíveis disponíveis, e as usinas termoelétricas tiveram, inclusive, que ser desligadas. Então, a gente teve um choque inédito no setor, sobre a oferta de produtos foi extremamente forte, e uma queda vertiginosa na demanda. Então, historicamente, a gente sabe que a nossa indústria vive em ciclos, ora a oferta é maior do que a demanda, ora é o contrário, mas no ano passado nós tivemos os dois choques de uma vez só.
eu não quero aqui tomar, eu sei que não é a praia de todos, mas no ano passado, no mês de abril e maio, existe um aplicativo onde a gente consegue enxergar os navios tanques em todos os lugares do mundo. E todos eles estavam estacionados nas costas. Para quem tem hábito de olhar esse aplicativo, obviamente que é muito mais para o nosso setor, os navios transitando ao redor do mundo, as rotas, mas no ano passado, nesse momento, os navios estavam todos parados na costa, porque não tinha movimentação de produto. E foi num período desse que a gente teve que ter aí uma agilidade no momento que a gente precisou até trabalhar com preços negativos para continuar movimentando os produtos. E foi nesse momento que a gente viu um trabalho integrado dos gestores das empresas e do conselho. Né? Então, acho que isso tudo, rapidamente, as empresas tendo que garantir a continuidade dos seus negócios e, ao mesmo tempo, focar. O nosso comitê executivo e o conselho da Royal Dutch Shell, eles escolheram 3 temas que eram prioridades naquele momento, que era o care, o cuidado com as pessoas, a continuidade dos negócios e, obviamente, o caixa. Então, foi um momento extremamente desafiante, mostrando a importância da velocidade das decisões do conselho junto com a organização, onde a gente suspendeu dividendos, só para quem não acompanha a Shell, a última vez que os dividendos foram suspensos foi na Segunda Guerra Mundial. Então, mostrou o tamanho do impacto e a rapidez com que a organização teve que se adaptar. Nós suspendemos bônus para os funcionários, eu, inclusive, revisitamos os contratos e, obviamente, focamos no bem-estar da organização. E o papel do conselho foi muito crítico para nós, né? Como uma grande corporação, uma das nossas principais formas de trabalho é através de matriz de risco, eu posso falar um pouco sobre isso depois. Nós somos muito bons, acredito eu, em matriz de risco, mas a gente começou a viver num mundo de incertezas. Então, riscos e incertezas são diferentes e, por isso, foi muito importante o papel de um conselho firme, independente, como que nós tivemos. O meu relacionamento com o conselho, sendo presidente da Shell, ele é do grupo Shell, ele é ad hoc, à medida que a gente precisa. Eu também atuo em alguns conselhos de setores, de entidades de classe ou de coalizões onde a gente atua, e o papel desses conselhos agora também se torna muito importantes, já que, particularmente, sem querer falar muito de política, mas falando um pouco de política, nós temos hoje uma fragmentação política muito forte, vivemos em ambientes com muita polarização e percebemos, como empresa, o desafio de se construir pontes. E o Conselho tem um papel muito forte em ajudar os gestores nessa definição dessa estratégia e na busca de conselhos, de caminhos, vamos dizer assim, alternativos. Então, acho que eu vou parar por aqui e continuamos depois aqui na nossa parte de perguntas e respostas. Muito bom. Bom, nós teremos aí oportunidade, a gente quer ouvir depois lá na frente essa questão dos riscos aí, mas agora quero ver também que o Fellner se apresente aí para nós. Quero ouvir, seja bem-vindo, Fellner, e você tem também aí alguns minutos para fazer a sua apresentação. Tá bom, obrigado, Sandra. Bom, eu sou o Fellner, muito obrigado por esse convite. Já agradeço antecipadamente, Sandra, que você vai nos usar da melhor maneira, e isso é super importante. Bom, obrigado pela oportunidade. Vindo para o tema do Conselho e pegando já o que foi dito aqui sobre crise. Na verdade, bom, um pouco sobre mim, eu estou aqui há mais de 40 anos no GSK, sempre na área comercial, e entreguei o cargo de presidente em julho, e ainda vou continuar um pouco aqui, como transição para a minha aposentadoria. Bom, então, falando da nossa visão, da minha visão sobre o Conselho, eu entendo que precisamos ter no Conselho um papel, como a gente chama de Conselho de Liderança, Conselho de Gestão, mas
para mim, são sempre a minha visão de papéis separados, né? Onde entra o executivo e onde entra o conselheiro, né? Se isso é exercido por dois indivíduos diferentes na estrutura, ou o mesmo indivíduo vai fazer os dois papéis, não importa, mas o conceito que eu quero defender aqui é: temos um mundo em transformação muito rápida, né? Essa crise da pandemia, hoje foi a pandemia do Covid, amanhã pode ser qualquer outra coisa. Então, a gente tem tido novas tecnologias, uma transformação digital muito rápida. Nós temos um compromisso com a sociedade, né, ligado ao meio ambiente, enfim, à governança. Esse não é um compromisso interno, mais do que compromisso com o acionista, mas é um compromisso da organização com a própria sociedade, essa sociedade que permite operar. Então, onde é o papel do executivo, o papel do conselho, quando está no papel executivo, é o de materializar os planos, de cuidar da execução, do dia a dia, da semana, do mês, até do ano. Quando a gente fala de conselho, esse conselho ele precisa olhar para fora, né? Muito para fora. E quando digo para fora, é para fora da organização, mas para fora da sua classe de operação também. Então, aqui na GSK somos uma empresa de saúde, mas a alimentação intelectual, a alimentação para conseguir viajar na máquina do tempo, ela precisa de olhos muito mais abrangentes, né? Então, falando horizontalmente, o conselho, no seu papel de conselho, para que possa ser proativo e que essa organização possa ajudar a organização a ser sustentável, ele precisa olhar muito além da sua classe industrial ou comercial e muito além do próprio país. Tem tanta coisa acontecendo por aí e nem sempre acontece dentro do nosso segmento primeiro, né? E tem que olhar na máquina do futuro, fazer exercícios de futurologia também, para que de lá do futuro possa olhar para trás e ajudar a organização a fazer uma caminhada diferente, mais alinhada com os valores da própria empresa, com os valores da sociedade, sem se afastar e pensando sempre qual é a entrega devolutiva intangível, que valor eu deixo e agrego para a sociedade que me permite operar e que está dentro da organização. Muito bem. Um ponto importante falando de ESG que eu queria destacar é o que nós temos visto com bastante intensidade, né? É o greenwashing, que está na onda das empresas fazendo bastante propaganda a respeito de ESG, sou ESG, sou diverso. Acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. Não basta abrir as portas e atrair. Aí é um papel fundamental do conselho, né? Para que o lado executivo possa materializar a inclusão real. Porque não basta abrir a porta para os diferentes, aí eu não vou mencionar aqui a lista de diferentes, considerados diferentes na sociedade, mas não basta a gente abrir as portas, mesmo ser ativo na busca dos diferentes e passá-los do portão e dar um crachá. O ecossistema interno da empresa tem que estar pronto. Estou falando de estrutura física, né? Um exemplo de uma área de tensão são, por exemplo, os toaletes, né? Isso é muito básico, muito primário, mas há casos de tensão que acontece ali. Restaurante, a forma de acesso dentro de um prédio, há diferente que não tem a facilidade de locomoção, mas mais do que isso, a cultura da diversidade, ela tem que ser preparada, muito bem preparada dentro da organização para que a gente possa praticar de verdade essa diversidade. Pensando em meio ambiente, depois a gente vai falar isso mais na frente, mas pensando em meio ambiente, não basta dentro da organização nós sermos absolutamente sustentáveis, né? Não poluirmos, não isso, não aquilo. A gente, uma vez que atinjamos essa dimensão de atender a todos os requisitos, o próximo passo é como a gente pode melhorar a sociedade. O próximo passo é engajar os nossos fornecedores e ajudá-los
ajudar, se a gente for bem sucedido, programas de treinamento, etc., a serem mais sustentáveis, falando da coisa ambiental. O Conselho está aí para isso. Porque aí depois, o lado executivo dos comitês de liderança vai materializar isso através de agendas de execução. Essas são as discussões que um conselho tem que trazer para a mesa, falando de ESG. Então, aqui na GSK, a gente tem sido bastante proativo, é um dos orgulhos que eu tenho aqui. Por exemplo, na parte de inovação em saúde, através de transferência de tecnologia, incorporação de inovação aqui no país, fomos uma empresa pioneira em trazer inovação de ponta, 30 anos atrás, transferência de tecnologia de vacinas. Então, 2/3 das vacinas utilizadas, mais de 20 vacinas da GSK estão no Brasil. Fomos o primeiro medicamento contra HIV foi da GSK, e hoje mais de 50% dos pacientes em tratamento usam medicamentos HIV da GSK. Tudo isso através de localização de inovação, né? A mesma coisa como na área respiratória, temos opções de portfólio diria de A a Z. Então, tem muita inovação atrás. Em termos de meio ambiente, só para destacar alguns pontos, a gente tem hoje uma área reflorestada aqui em volta do site, vocês podem ver pela janela aqui, são 70 mil metros quadrados, corresponde a 10 campos de futebol, de uma área que é vizinha a um parque protegido, né? O Parque da Pedra Branca, aqui no Rio de Janeiro, no complexo de Lagoas. Mais de 49% dos cargos de liderança são mulheres, né? E mais da metade dos funcionários são mulheres, temos 10 nacionalidades. A gente tem, através desse conselho que olha para frente, nós temos conseguido chegar a essas marcas, né? Falando de transformação tecnológica, a gente tem feito várias parcerias com startups, lançamos um programa anos atrás. Então, fizemos datatons na área de asma, por exemplo, com o Hospital Einstein, com a área de pesquisa, tentando coletar dados para entender melhor o que acontece com a asma no Brasil, para que as políticas de saúde possam ser mais acuradas. Enfim, temos participações em pesquisa básica. E uma coisa interessante, e aqui vou terminar essa primeira parte da apresentação, falando do BID, muito semelhante a Shell, a gente só tem um ponto diferente. Então, primeiro foi cuidado de todos nós, me incluindo aqui, cuidar da continuidade da operação básica da companhia, mesmo que de forma remota, e seguindo essa orientação, um plano do próprio Conselho de Continuidade de Negócio. A gente não sabia da PIA. Em dezembro anterior ao março que fomos para casa, a gente tinha feito um teste de uma simulação de continuidade de operação remota e funcionou super bem, funcionários em casa e tal. Então, a outra era contribuir com a sociedade. Então, proteger a saúde de todos nós, continuidade de negócio e colaborar com a sociedade, que foi a parte da nossa agenda durante esses meses. Então, a antecipação e graças a um conselho proativo que nós tivemos o choque, mas o choque foi muito mais das pessoas vivendo em casa com as suas famílias, numa nova dimensão humana, de relacionamento humano, ou falta de relacionamento, né? Ou quebra de relacionamento, mas, enfim, um novo paradigma. Tecnologicamente, nós estávamos lá, e graças a esse lado conselheiro que os membros do conselho têm, executiva também. Finalmente, passamos bem como negócio, voltamos a crescer, operação tal. Tivemos todos esses desafios logísticos, de abastecimento e tal, mas passamos muito bem. Mas o melhor foi que conseguimos reduzir 65% do risco de burnout, de estafa dos nossos funcionários nesse período. A redução é essa de 65%, graças a programas em que a gente se dedicou. Então, isso já estava pronto. De novo, dentro do tema, né, a proatividade de um conselho, é exatamente isso.
estarmos prontos e o futuro chega, né? É como se a gente já tivesse desenhado o futuro. Obrigado, Sandra. Não, muito bom. Eu acho que é exatamente essa linha aí que a gente vai discutir. Você já trouxe para a gente aí algumas respostas, mas é isso mesmo. Muito, eu acho que é isso mesmo, né? E agora vamos ouvir o nosso amigo aí, o Saroshi, né? A visão dele. Seja muito bem-vindo, Saroshi. Eu gostaria também que você se apresentasse, falasse um pouco aí de você, da sua companhia. Seja muito bem-vindo. Well, good morning, good afternoon, everyone, and to all the people that are joining us, thank you for your time today. A big thank you to all the panelists and you, Sandra, for being here. Just like one of my panelists said, it's truly an honor to be here with all of you, and I really, really appreciate it. Times today after COVID are very different than what they were pre-COVID. We've gone through a change that I don't know if it's everlasting, but it has everlasting implications. And I've been very fortunate that I've been able to see this from both sides as an executive, sitting on the executive committee for Sodexo, running our North American business, as well as a board member for a couple of companies. At Sodexo, we provide services to consumers from in all different spaces, from the time someone is born, from the cradle, to the time someone passes away, to the grave, because we run services like nursing homes for seniors, home care, but at the same time we work in hospitals, schools, government agencies, universities, corporate businesses, sports and leisure activities, our benefits and rewards business. So the spectrum of our business is very large. We actually touch 100 million consumers on a daily basis. So when COVID hit, and it truly changed the way we do business, but we'll talk about that later. But I believe there's been a self-reform going on in the boardroom and a commitment of continual improvement so that the members are more proactive in delivering relevant advice and much more educated and in tune with the business. And I see a reformation with our board members. So just to give you a few examples, now it's not uncommon for boards to visit businesses to gain a deeper understanding of the operation, talking to people who are creating business success. There's a shift where focus in the long-term strategy versus laboring over the previous quarter results. The time horizon that the board is looking at no longer is just 3 years. It's looking at 10 years, and in some industries, even longer. When you look at the communication with the board, it's much more two-way versus an environment where the board talks and the senior leadership team listens. This tone today is much more collaborative, and the strategy is viewed through a 10-year lens, at least from what I'm seeing. When it comes to corporate social responsibility, board leadership is extremely important, right? And it's an expectations that boards are setting the tone and cultivating a culture that gives high priority to ethical standards. Consumers and stakeholders increasingly have an expectation that a company has established a clear approach to acting responsibility and supporting the issues that contribute to the betterment of society and the world. Future growth and leadership in the business community requires that the board has a deep awareness of the needs of the consumer, their suppliers, the communities in which the company conducts businesses, the government's needs, DE&I, sustainability are critical topics of today, and will be well into the future as we continue. I think they'll only become more important. So board plays a pivotal role in tandem with companies to recognize demographic, psychographic,
and cultural shifts. So for an example, let's consider the younger generation and the future of the workforce and the workplace. The pandemic has changed the way that business needs to be conducted upon building work structures that hear and support an increasingly diverse workforce. More than 76% of job seekers are seeking a diverse workforce, which is very different than 10 years ago. Consider the rapid growth of the aging populations. I am a firm believer that businesses have a responsibility to meet the evolving needs and the habits of our senior populations and their families, so they have access to products and services that allow them to live safely and enjoy a higher quality of life. Board members can help drive priorities that not only meet those evolving needs, but represent significant business opportunities. Boards nowadays also play an active role in talent management to make sure they understand the talent strengths as well as the weaknesses of senior management so that they can create bench strength. I read an important statistic a couple of months ago that 70 to 80% of CEOs are promoted from within, which means that the board plays an increasingly more important role in making sure that the talent is ready for the future. Now, when you look at innovation in companies has demanded special attention in the governance agendas. It's become much more important to ensure business integrity and at the same time feed their circles learning, innovation, deployment, and integrate them systematically into their business strategy. Innovation is not something that's thought of later. Innovation is a critical component of the business strategy. Have investments in CVC funds and direct investment in startups as an open innovation strategy brought to the company. As Sodexo, to give you an example, we have a venture called the Sodexo Venture Fund, where we fund startups to be able to learn from them, to collaborate them, to be able to also give back and help mentor them. And then we use some of the technologies that come out of these startups so that we can be front and ahead of the competition. I actually spent time mentoring the founders of some of these startups. So in the context of COVID and the pandemic, I think the pandemic has had multifaceted impacts, and the response must be multifaceted and three-pronged, right? Sodexo's the social injustice, the COVID-19, and climate change. And later, we'll talk much more about that. But again, it's an honor to be here with all of you, and thank you for your time today. Muito bom ouvir de vocês. E eu acho que agora eu tenho mais algumas observações para falar com vocês aí, porque, bom, vocês já responderam aí várias coisas, mas o que a gente tem visto na realidade, né, nesses tempos aí de crescente globalização, nós já vimos aí os efeitos da pandemia, né, mas o rápido desenvolvimento tecnológico, as mudanças no macroambiente que ocorrem aí com tamanha intensidade e velocidade, né, que destroem, né, as empresas ou mesmo setores inteiros. Eu acho que sobreviver nesse contexto requer entender com profundidade o que está acontecendo e, principalmente, né, se adaptar com as iniciativas, né, principalmente com as iniciativas estratégicas. Né? E a gente observa como os executivos são desafiados constantemente a entregar valor, principalmente financeiro no curto prazo, e tem seus incentivos voltados a esses resultados. E o que a gente vê é que eles correm o risco, né, de que, ao estarem mergulhados no dia a dia,
eles dediquem pouco tempo a pensar no longo prazo, né? A gente fala fica só no farol ali, no farol baixo, e a pensar na estratégia de inovação, na sustentabilidade, porque muito se falou, que hoje vocês todos já falaram, né? Inovação nas empresas é importante, tem demandado uma atenção especial, principalmente nos conselhos, nas agendas de governança, de forma a assegurar essa integridade empresarial e, ao mesmo tempo, que a gente vê também alimentar esse ciclo de aprendizado, de inovação, em toda a estratégia da empresa, né? Então, eu queria ouvir, né, a opinião de vocês agora, né? Eu acho que de vocês três, sobre esses investimentos, o que a gente tanto fala nas empresas, esses investimentos em fundos de CVC, em fundos em startups, né, com uma estratégia de Open Innovation, tanto se fala aí nos conselhos. O que isso tem trazido, né? Isso tem trazido, né, novos dilemas para o conselho, na opinião. Eu queria ouvir isso um pouco, né, sobre essa dimensão e, principalmente, quais são esses desafios? O que vocês, cada um, né? Vamos ver aí, cada um de vocês, André, depois o Fellner e o Sarosh, falasse um pouco para a gente sobre isso. Obrigado. Vou começar aqui. Esse é um tema tão rotineiro para uma empresa como a nossa. Falar um pouco de inovação, mas acho que queria fazer primeiro uma referência ao fato de que a gente precisa inovar muito também na forma com que a gente se relaciona. Vou falar um pouquinho de pesquisa e desenvolvimento, startups e novas tecnologias, mas eu acho que tem um elemento muito forte na inovação nos próprios comportamentos. Se eu puder dar um exemplo de uma coisa muito perto, eu acho que todos nós estamos envolvidos no retorno ao escritório, vários em diferentes momentos desse retorno, mas a gente discute bastante o futuro do trabalho. E o conselho tem realmente um papel importante de contribuir para que a organização e as companhias não voltem para aquele momento que a gente tinha antes da pandemia, né? Nós não podemos perder a oportunidade que a pandemia trouxe, né? Apesar de todas as coisas negativas que vieram junto com a pandemia, houve um grande choque na forma com que os funcionários se relacionam, na forma com que as companhias trabalham nas suas parcerias e, obviamente, uma importância muito forte da gente estar prestando atenção em não perder os pontos positivos que a gente aprendeu de uma forma tão brutal ao longo desse 1 ano e meio, já quase 2 anos. Particularmente em relação à inovação, isso está na raiz da companhia. A Shell tem uma tradição de investir muito por sobrevivência e uma estratégia de estar à frente nas áreas onde a gente tem dedicado a nossa atuação. A gente investe cerca de $1 bilhão por ano em pesquisa e desenvolvimento e inovação. Isso não mudou ao longo da pandemia, apesar de todos os cortes que a gente fez no ano de 2020, como eu mencionei na abertura, tecnologia aplicada e parcerias com outras operadoras, fornecedores, tem sido realmente extremamente crítico para a gente ter uma continuidade da nossa atividade e, principalmente, ter uma operação mais eficiente e, obviamente, mais do que nunca, agora, como todos devem imaginar, uma busca de uma redução dos índices de emissão de carbono, como até está muito clara na nossa estratégia e nos nossos alvos. Talvez fazendo aqui uma correlação aí mais específica com o Brasil, a Shell, tomando uma decisão que o grupo, nós tomamos aqui no início da pandemia, a gente está trabalhando hoje buscando pelo menos 30% dos nossos investimentos locais, aí eu já estou falando de Brasil, olhando a área de novas energias.
Isso, para nós, é uma novidade, onde a gente está agora tratando de trabalhar com outros tipos de parceiros. Temos um trabalho muito próximo com cerca de 20 universidades aqui no país. Temos, de forma indireta, quase que 1.000 pesquisadores trabalhando junto com projetos que nós temos aqui no país, e a gente deve investir aí nos próximos 5 anos, aqui no Brasil, 1,4 bilhão em pesquisa e desenvolvimento. Talvez, Sandra, indo para um ponto mais específico da sua pergunta, nós hoje, por uma opção nossa, nós não trabalhamos aqui localmente com fundos de Corporate Venture Capital, mas a gente tem feito um trabalho muito forte em empreendedorismo, trabalhando com startups, e um dos grandes ganhos que a gente tem é que a gente não só aproveita para acelerar os nossos projetos, mas tem sido um grande aprendizado para mudar um pouco a forma com que nós trabalhamos dentro da nossa organização. A nossa companhia é uma companhia grande, nós temos uma área cooperativa bastante forte, e o mundo hoje precisa de muitas coisas, entre elas redução de complexidade, agilidade nas decisões, e o trabalho que a gente tem feito em diversas parcerias, e um trabalho muito intenso que nós, como direção aqui no Brasil, e um suporte muito grande do conselho, do grupo, é justamente focar em como a gente pode mudar a nossa forma de trabalho. Se a gente olhar para frente, nós provavelmente a gente vai ter um perfil de organização diferente do que a gente tem hoje, onde a gente percebe que os jovens que entram na companhia têm uma visão de trabalho muito diferente, onde todos querem se sentir protagonistas muito fortes dos projetos que participam, e dessa forma a gente tem aproveitado todo esse trabalho na área de inovação para refletir de uma forma muito forte, tanto na forma de trabalho quanto na forma de atrair esses talentos que estão batendo na nossa porta. Muito bom, muito bom. Saroshi, conta para a gente aí um pouco sobre isso, sobre sobre esse assunto, fala a sua percepção. Sure, sorry, I was on mute, so I was just trying to take myself off mute. This is a very important question, and I touched on it in the beginning, so I think it merits a couple of parts. Firstly, when you talked about short term against long term, let me share with you an example of Sodexo itself. Sodexo is unique that our corporate governance is secure in our founding family shareholding. The family held control guarantees a long-term vision and is key to Sodexo's success. This independence enables the company to sustain its value, focus on the long-term strategy, and ensures long-term sustainability. And you'll see that in our global report. So we are a publicly traded company, but still the family has a lot of control. Corporate governance requires corporate responsibility, which is fundamental. Boards must listen and respond with visible, systematic action that benefits our communities. Action must be measurable to be sustainable. That is fundamental. If it's sustainable, it isn't achievable, right? If it cannot be sustainable, we're not doing it. And we can measure our achievement through social, economic, and environmental indicators, but also against our own goalposts and the vision for our better tomorrow. So now let's talk about, as I talked about, there are 3 aspects of ASG, ESG, right? Which one? And you think about them. Let's talk about social for an example. Social is very challenging as we work diligently to anticipate and respond to consumer expectations.
So we invest in our benefits and rewards business to respond to the changes in the labor market to ensure that our reputation of Sodexo as a global leader is positive and it has social impact. Environment is very challenging because as we work together against the clock to respond to this climate change, we adjust our operations and we lead our partners to decisions that support the core mission and provide for a better future. But this is a very, very challenging journey that we undertake. And the last part that I'd like to touch on is what you talked about with innovation, which I had talked about a little bit earlier. So for example, I'm here today at a meeting where I'm going to be meeting a company that we partnered with that is going to be able to produce complete plant-based food, which is of course out in the market, but in a very different way. They have a more heterogeneous texture to their food. It's not going to be frozen. It's going to be actually made by robots, and it's going to be able to be made to order. So think about a consumer. A consumer can go up and say, I'd like to have a burger, but I'd like to have, higher fat or lower fat or higher protein content. And through this innovation, we'll be able to deliver this to our consumers. So what we're looking for, like one of my panelists said, is to be leading edge. We spend a lot of time and a lot of budget on innovation because that's the only way we can be a step ahead. And that's the only way we can deliver on what the expectations of today's consumers are. And the expectations of today's consumers are very varied because we have so many generations in the workforce. And, we deal more than just the workforce. Our consumers are, as I had said earlier, are everything from an infant to a senior. So I hope that answers your question, and I'm happy to talk about it more. Thank you. Muito bom, eu acho que respondeu sim, porque o que a gente observa é isso, né? O momento tem exigido agilidade das empresas, né, para buscar inovação, corrigir rotas, né, para seguir um plano de curto, médio prazo e garantir, né, essa entrega de valor, né, para todos os parceiros e, sobretudo, para ajudar a sociedade nesse momento, né, tão desafiador. Mas, Fellner, eu quero ouvir também de você, né, ainda mais a GSK, uma empresa aí da área de saúde, nós que somos do SEID, tão parceiros e tal, enfim, fala para a gente aí, né, a sua visão, a sua percepção sobre como a inovação impacta, né? Como que você vê isso? Bom, Sandra, eu vou juntar dois assuntos que você mencionou, né? Uma é, de novo, voltando ao conselho e a questão da sustentabilidade e o conselho proativo. Bom, primeiro ponto, pode ser meio chocante, chocante no bom sentido, que eu vou dizer aqui, mas essa pandemia não tornou mais aguda algumas mudanças que já tinham acontecido, mas não fundamentalmente. Eu, pessoalmente, não reconheço como uma grande mudança. Eu vou explicar por quê. O nosso conselho tem sido bastante proativo e tem antecipado muita coisa. Então, só para dar um exemplo, em 2018 a gente acabou com assinaturas em papel. Não havia mais assinatura em papel na GSK. Acabou. Em dezembro foi feita a última assinatura usando papel. Arquivo também não tem mais. Cada um de nós tem um locker que tem 0,5 metro por 0,5 metro e ali tem que caber tudo, né? Todos os nossos pertences ali. Então não tem mais papel também dentro do possível. Agora, tínhamos lançado o conceito, isso foi o conselho, pensando no futuro, nas mudanças, lançado um programa de longo prazo chamado Empregador Moderno. Então, o horário flexível já estava sendo praticado. Algumas pessoas já eram contratadas trabalhando à distância. A gente já tinha fechado o escritório, por exemplo, em São Paulo, a gente já operava só do Rio. Então, essa cultura de trabalho remoto já existia.
Os nossos funcionários já praticavam trabalho remoto, alguns 100%, outros uma boa parte do tempo. Aqui o nosso ambiente já era preparado para as pessoas interagirem com uma certa... A gente já assumia, uns anos atrás, quando reformamos todos os nossos prédios administrativos, que não teríamos todos funcionando aqui. Então, foi fácil também adaptar protocolos. Enfim, então, com a chegada da pandemia, muito pouco não tinha sido previsto. Como eu comentei antes, no BCP, no plano de continuidade de operação da companhia, tudo estava previsto. É importante o papel do Conselho em viajar para o futuro, pensar também em crise, mas não só, pensar na evolução da dinâmica do negócio. Como vocês sabem, a gente tem uma participação muito forte, eu diria que 2/3 das vacinas aplicadas no Brasil, vamos excluir as vacinas de Covid, são mais de 20 vacinas, 2/3 das vacinas aplicadas no Brasil, inclusive aquela do Zé Gotinha, da polio, vem do portfólio GSK original da GSK. Então, vocês imaginam que trazer vacinas, que é uma carga extremamente sensível, eles exigiram da gente, antes da pandemia, para que a gente não deixasse de suprir a população, e não faltou nenhuma vacina da GSK, são mais de 20 no território nacional. A gente já tinha desenvolvido opções de rotas. A gente tem pelo menos 3 opções de rotas aéreas, de outras naturezas, para que essas cargas nunca deixassem de chegar aqui. Fora os medicamentos, nós temos medicamentos para doenças raras, a linha de medicamentos que exigem uma conservação e uma logística muito específica, né, para centros de infusão, para hospitais especializados. Então, tudo isso a gente sempre teve alternativas. Então, tivemos que lidar com um custo mais alto, que já foi mencionado, que acho que foi pelo André. A planilha de custo deu uma enlouquecida aí, né, na proporcionalidade, algumas invertidas, mas, fundamentalmente, eu diria que a pandemia não mudou tanto assim a nossa forma de trabalhar, graças a um conselho extremamente antecipatório e conectado com o futuro e com as possíveis mudanças, né? Claro, vou repetir, a agudização das consequências da pandemia, sim, foram um problema que a gente teve que gerenciar no dia a dia. Então, você está certa, Sandra, quando você disse que os problemas do dia a dia não podem distrair o Conselho do futuro, porque é muito fácil, na gestão de uma crise como essa, no acompanhamento do dia a dia, a gente esquecer que tem que pensar no futuro, sim, todo dia a gente tem que ter um tijolinho montado no muro do futuro. Aí é o segundo ponto agora que eu ia falar sobre inovação. Sim, em 2018 nós lançamos um programa chamado Together para atrair startups do mundo inteiro. Então, usando já um processo e uma mentalidade de colaboração remota, nós abrimos uma chamada para startups do mundo inteiro, foram mais de 200, com certeza, não me lembro mais exatamente quantas, mas foram mais de 200 startups, tínhamos startups de Israel, tínhamos americanas, e tínhamos brasileiras também. E nós tínhamos 10 oportunidades de desenvolvimento. O que foi fantástico dessa época, e daí alguns produtos saíram dessa colaboração com startups, o que foi fantástico para mim foi a fertilização cruzada, né? Então, nós trabalhamos a partir de 18, início de 18 em diante, até agora, com startups, e o que foi muito bom foi essa fertilização cruzada. Então, as pessoas de startups chegando para trabalhar aqui fisicamente com nossas equipes, para desenvolver soluções, e eu tenho certeza que eles puderam se beneficiar ao entender como funciona uma grande organização, com uma agenda de ESG forte, uma governança interna também bastante forte, multiplicidade de políticas. Esse é um mundo novo para as startups, estão começando ali aqueles profissionais. E para nós, internamente, foi muito bom. Essa fertilização cruzada deu muitos frutos, né? Dá para perceber que todos nós aqui dentro da GSK, nós nos tornamos mais flexíveis, a gente se tornou mais tolerante ao risco, aceitar risco, a gente perdeu um pouco daquele ciúme total de colocar dinheiro em algo absolutamente novo, né? Colocar parte do nosso orçamento, aquilo dava uma dor, né?
que dá uma dor, porque a gente, numa organização como essa, a gente tem sempre que ter quase que a certeza 100% virtual que vai sair alguma coisa real ali. E a gente lidar com naturalidade, com um projeto em que pode ser que só um terço, ou menos do que isso, saia. Então, aprender a desistir do projeto de forma madura, adulta, aprender a aprender com a falha da maioria dos projetos que muitas vezes a gente dedica, aloca para startups. Essa cultura foi fantástica. A mim, pessoalmente, né, aqui aos mais de 60 anos de idade, 46 de gestão, na indústria farmacêutica, para mim foi uma lição, né, aprender a viver com isso com naturalidade e me entusiasmar com isso, né, em trazer inovação. Então, o conselho está aí. Eu estou contando essas coisas para reforçar o papel fundamental do conselho em olhar fora da organização, olhar para o futuro, ajudar e acompanhar a parte executiva da agenda, mas não se deixar absorver totalmente, mesmo numa crise. Então, a gente já tem agenda para o futuro. Mesmo durante a crise, a gente discutia coisas de futuro, entrávamos na máquina do tempo para pensar e repensar, claro, de maneira agora modificada pela crise. O futuro vai ser um pouco diferente do que a gente imaginava, mas não vai ser fundamentalmente diferente, Sandra. Vamos continuar dedicados à saúde, trazer mais saúde. É verdade, Felner, é isso mesmo. Olha, bom, estou vendo aqui que o nosso tempo está indo, mas eu ainda queria só falar mais uma coisinha, né? Falar sobre ainda sobre a pandemia, né? Que na pandemia os líderes humanistas se destacaram mais positivamente versus aqueles que só olharam para a economia, né? E a governança da saúde corporativa, ela ganhou um protagonismo nas ações de curto prazo das empresas que se tornou imediato, né? E eu até tenho, né, vivenciado isso, porque para nós, né, aqui no Sabin, né, uma empresa de saúde, né, nós somos aqui no nosso conselho e a gente viveu muito isso. Nós entendemos que nós devemos cuidar das pessoas como um todo, né, na sua saúde, como os conselhos foram chamados para contribuir isso, né, no momento, né, da saúde física, mental e emocional das pessoas, e o conselho foi chamado para contribuir e apoiar nessas decisões. Enfim, de uma maneira geral, o André e Saroshi, como é que esse tema tem sido abordado na realidade de vocês? Bem rápido, mas eu gostaria de ouvir isso de vocês, por favor. Bom, eu vou começar aqui, talvez aí já concordando um pouco com o que foi dito. É impressionante como o ser humano tem uma capacidade de adaptação muito forte, né? Então, a gente pode, se quiser, voltar muito ao que era no início da pandemia, mas já muita coisa mudou. Eu imagino que companhias como as nossas, que vêm antecipando e estão de ponta no relacionamento em relação à relação com empregados, funcionários, de uma certa forma, a gente estava pronto, né? No dia seguinte, a companhia aqui estava trabalhando de forma virtual, de uma forma muito natural. Talvez, eu acho que o grande desafio foi que acho que todo mundo esperava, a gente volta em 2 semanas, e a gente não sabia que todo esse tempo, e obviamente isso cria um desgaste e uma preocupação. E o que a gente procurou fazer era, a gente tratou com grupos específicos dentro da companhia, envolvendo um número muito grande de funcionários, com uma abertura muito forte de que tinham coisas que a gente não sabia responder. Nós trouxemos muita gente de fora e, obviamente, um foco muito maior com a saúde mental dos funcionários. E, obviamente, muito estresse, de novo, isoladamente, tudo a gente já conseguia conviver e viver, mas, obviamente, quando a gente pensa no coletivo todo e o desgaste, né, quando a gente pensa em funcionários, você tem um funcionário que tem 2 filhos e ele está louco para voltar para o trabalho, porque se ele não voltar logo, ele vai jogar alguém pela janela de casa porque está lá muito confinado. Por outro lado, você tem um grupo de pessoas que se adaptou perfeitamente ao modelo. Então, a gente fez uma atividade muito forte num programa chamado We Care,
que a gente procurou fazer com que os funcionários participassem, e a gente conseguiu passar, acho que muito bem, demonstrando aí um dos valores nossos, que é respeito às pessoas, mas sem abrir mão do resultado financeiro, do foco no resultado. As coisas foram feitas bastante integradas ao longo desse período. É isso, Sandra. Muito bom, mas é isso mesmo. E, Sarosh, compartilha com a gente aí um pouco da sua visão e da sua percepção. Sure. I mean, as I had mentioned earlier, this was unprecedented times, right? Most of us had never lived through something like this in our lives. And the uncertainty of when this would be over, it was caused a lot of stress. And as my colleague said, mental illness was something that we have to grapple with. You know, we have over 400,000 employees across the globe, you know, around 150,000 employees in the US alone. And it was tough because some parts of our business were completely closed down. Like when you think of sports and leisure, you know, stadiums, convention centers, etc., were completely closed down. Universities were completely closed down for a long time before they went virtual. So that means we had to adjust as to how we were to manage the labor force. And there was also a divide that we had to manage, which was very hard for us. We had people still working there on the front line. And so for us, their safety was paramount. Nothing was more important than their safety. And then we had people that were working from their homes. And there you deal with no interaction with their colleagues. They're stuck, they're isolated. We realized that we also need to do something to get people back and create a sense of normality so people feel good about coming back to work. And, you know, we're a company that aspires to improve people's daily lives and improve their quality of life. And we need to role model it. So we went ahead and had a campaign called Rise with Sodexo. And it was very powerful to be able to not only motivate and get our teams back to what the new normal is, which we're still figuring out as we go, as well as our customers and our consumers to be able to adjust to the new normal. And I would tell you, I think it's going very well. And we did it with keeping the human spirit in mind all through. That was fundamental. But like my colleague said, you know, we didn't lose fact of the point that we are a publicly traded company. And just as much as we have responsible to our employees, we also are responsible to our other stakeholders, like our shareholders. And we needed to take that into consideration. But it was all about making sure that we had that right balance, so our people felt supported and our consumers felt that we were there for them during such a tough time. So, thank you. Realmente são outros tempos, as empresas todas tiveram que se adaptar, mas é hora, né? Eu acho que é hora da gente já pensar em voltar, porque a cultura, né? Nós, por exemplo, do setor de saúde, né? A gente, né, o próprio setor que vem passando por grandes reflexões, né, e tudo sobre a sustentabilidade, a transformação digital, no nosso caso, né, foi uma ferramenta maravilhosa que tivemos que nos modificar, nos transformar, trazer inovação, né, para que a gente pudesse continuar atuando, né? Mas, enfim, o que eu acredito e que vejo é que a atuação dos conselhos precisa realmente cada vez mais presente e necessária, né, para que possa, sem dúvida, né, eu acho que atuar junto, né, e eu acho que hoje, né, com vocês, hoje foi uma experiência muito rica, né, uma oportunidade para que a gente pudesse ouvir essas ideias, ouvir um pouco dos outros cenários, do que vocês estão fazendo na empresa de vocês. Eu acho que mesmo no caso a Shell, a própria companhia da GSK, que é uma companhia de saúde, mas de outro segmento. Então, acho que essa troca foi muito importante, né? Eu acho que vocês que tiraram esse tempo para trazer essa experiência aqui para a gente, eu acredito aí que o nosso tempo já está se esgotando, mas eu gostaria de
também de deixar mais alguns minutos aí só para vocês se despedir, se encerrar-se, né? O André, o Fellner e o Sarosh, mas já agradecendo a participação de cada um de vocês. Foi muito rico e muito obrigada por vocês compartilharem essa experiência aqui conosco. Muito obrigado pelo tempo, participação e tempos novos. Vamos aqui inovar na forma da gente trabalhar e olhar para frente. Muita oportunidade para a gente e para o país também. Fellner. Sandra, muito obrigado, Fis. Eu acho que é isso. Uma coisa nova que traz esses novos tempos é essa colaboração entre setores completamente diferentes. A gente viu hoje aqui, eu percebi que há tanta coisa em comum entre essas companhias de segmentos completamente diferentes. Então, parabéns, porque isso também é uma fertilização cruzada. E o segundo ponto é, dentro da agenda de ESG, eu acho que está na hora das grandes companhias nossas aqui, em seus segmentos, começarem a trabalhar também com seus fornecedores de uma forma bastante forte, todos nós, para que a gente faça transpirar isso para a sociedade. Tudo isso que foi a razão da gente passar a aprender nessa pandemia, mas eu acho que cruzando os setores de forma sinérgica, a gente pode fazer isso bem melhor daqui para frente. Então, muito obrigado. Foi um prazer conhecer André Sarkozy. Sarosh, para suas despedidas. Sarosh. Well, thank you, everyone. Thank you, Sandra. It was a pleasure to meet my esteemed panelists. Thank you. It was a learning journey for me. But when I look at this whole crisis, this positive that comes out of it too, when you think about the pace of digitization, we have leapfrogged where we would have been. We've made steps to be where we would have been in 1 year, where we would have been maybe 5 years out. So that's fantastic. So, we've got to put the past behind us, look at the future, look at this as the new norm, and move forward. And we as leaders owe it to our people to be positive, to be realistic, and show them the direction so we can all prosper in different segments. Thank you again. It's a true pleasure, and I wish you all a good luck in your journey. Muito obrigada a todos. Agradeço mais uma vez muitíssimo a vocês. Foi muito rico a experiência de estar aqui. E ao FIS, né, por nos proporcionar essa troca maravilhosa de experiência. Muito obrigada, uma boa tarde para todos.